Nesse vídeo eu vou te contar qual o segredo de manter a casa organizada. E fica até o final, porque eu vou te dar 3 soluções para você conseguir manter tudo organizado. Descrição é um vídeo que fala sobre organizar a sua casa. Isso no quarto dos filhos, para estar facilitando. É um dos motivos que gera o item da casa. Olá, meu nome é Juliana Takahashi, sou personal organizer e eu tô aqui para te ajudar a ter uma casa mais organizada. Conforme vários relatos de donas de casas, mulheres e mamães que cuidam da casa, a grande dificuldade que a maioria tem é limpar e até organizar, mas conseguir manter essa casa organizada. Elas limpam, até organizam, só que algumas horas depois ou alguns dias depois a bagunça volta e elas não conseguem manter aquilo organizado, manter a casa limpa, porque sempre fica com um aspecto bagunçado. E pensando nisso, pensando em facilitar a vida dessas mulheres, eu vou aqui te dar um passo a passo e eu vou te explicar o porquê que isso acontece e vou te falar 3 soluções bem simples, bem práticas que você já pode estar aplicando aí na sua casa para você conseguir manter a sua casa mais organizada. Primeira coisa, quando se fala em organização da casa, quando se fala em manter a casa organizada, a gente tem que ter em mente a origem da bagunça. Então, primeira coisa que você precisa analisar é em relação ao desapego, em relação às tralhas e as coisas que você tem guardado aí, que está fazendo um volume e provavelmente gerando esta bagunça na sua casa. E aí você precisa analisar se tudo que está guardado, se tudo que está acumulado aí na sua casa realmente é útil. E aí eu gravei um vídeo, vou colocar o link aqui na descrição, que é um vídeo que fala sobre desapego e um vídeo que fala sobre tralhas. Antes de mais nada, se você chegou agora aqui no canal, você está assistindo esse vídeo, dá uma olhada nesses outros vídeos, porque lá eu falo mais detalhadamente em relação à importância do desapego e sobre o que são as tralhas. Porque você não vai conseguir organizar a sua casa se você não conseguir desapegar do que está em excesso. Que você tem que entender que se a sua casa está bagunçada, se você não está conseguindo manter as coisas no lugar, é porque tem um excesso aí. Dá uma olhada no vídeo para você poder entender, porque o primeiro passo é o desapego. E aí agora vamos para um próximo passo, que é a parte da organização. Tá? A partir do momento que você desapegou, a partir do momento que você já tirou todo esse excesso, você precisa organizar a sua casa. Você precisa entender que cada item, ele precisa ter uma casinha. Se a gente está pensando em conseguir manter a casa organizada, você precisa arrumar um lugar para cada item. E aí você consegue saber, porque fica muito mais fácil quando você tem um lugar específico para guardar um item, você sabe onde procurar e também você sabe aonde guardar esse item. Eu vou tomar um exemplo aqui sobre os carregadores de celular. Normalmente esse é um dos itens que ficam espalhados pela casa, principalmente numa casa onde tem vários moradores e cada um tem o seu celular. Muitas vezes o carregador é até de modelo diferente. Então, o que acontece com o carregador de celular? Ele fica espalhado. Fica espalhado pela casa, na sala, no quarto. E aí, quando você precisa, quando você vai carregar o celular, você não consegue encontrar o seu carregador de celular. Então, o que eu falo em relação às casinhas? Você precisa criar um local na casa que seja específico para o carregador de celular.
E não necessariamente precisa ser um lugar só para todos os carregadores. Aí vai de acordo com a rotina da casa, com a utilização, como o que cada morador acha mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Você pode fazer o seguinte: colocar uma caixinha, nomear uma caixinha para os carregadores de celular e colocar, por exemplo, na sala ou num local onde todos tenham acesso. Que aí aquela caixinha destinada aos carregadores de celular. Então, quando alguém precisa, você precisou, você já vai lá e procura onde está o seu carregador. Quando você vê espalhado, você vai lá e coloca, sabe aonde guardar. Ou, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode deixar um lugar específico para cada cômodo. Por exemplo, os carregadores de celular do casal. Você fazer uma caixinha e deixar ali na gaveta do criado ou na cabeceira da cama, próximo ali no quarto. Aí os dos filhos, deixar uma caixinha específica no quarto dos filhos, no quarto de cada filho, para estar facilitando. Então são duas formas que você consegue nomear, você consegue definir essa casinha e aí fica muito mais fácil. Você não vai ficar com esses itens espalhados sem saber onde guardar. Porque o que acontece normalmente com os itens que ficam espalhados pela casa? É porque você não tem um lugar definido para eles serem guardados. E aí eles ficam espalhados. Quando uma pessoa guarda em um local aleatório, que aí corre o risco da outra pessoa não achar a hora que precisar, porque foi guardado num lugar em que a outra pessoa não sabe, né? E aí é um dos motivos que geram desentendimentos, brigas em relação a isso, e aí gera toda aquela confusão, falando que a casa está bagunçada, que ninguém encontra nada e que está tudo errado. E por isso que você precisa entender essa parte da casinha. Cada item precisa ter um local definido. E aí, a partir do momento que você definiu o local, comunica com todas as pessoas da casa que a partir deste momento, tal lugar, tal caixinha, tal gaveta, vai ficar guardado determinado objeto, determinada classe de objetos. E você precisa fazer isso com todos os itens da casa. Deixar ele reunido e deixar guardado num lugar onde que todas as pessoas possam saber onde que está guardado. Um erro muito comum que acontece nas casas é, por exemplo, só a mãe sabe onde está guardado as coisas. E aí, quando a mãe está ocupada ou quando a mãe saiu, ninguém acha nada na casa. E aí vira aquela confusão. Às vezes a mãe fica até sobrecarregada, né? A dona de casa fica sobrecarregada porque, reclamando que as pessoas da casa não se viram, que tudo depende dela. Mas o que acontece? Se você guardar em um local e não comunicar às pessoas, muitas vezes elas não vão saber aonde que está guardado aquele determinado objeto. E aí vai ficar mais difícil mesmo, porque ou elas têm que revirar a casa toda para procurar aquele objeto, ou o caminho mais fácil é ficar te perguntando aonde que você guardou. Então, para facilitar tudo isso, para que fique funcional, para que a casa seja de todos, né? Que todos possam usufruir de tudo, possam interagir com a casa. Defina os locais para cada coisa, para cada objeto, para cada classe e comunique as pessoas para onde que está. Aí, uma dica legal é os itens de uso comum, deixe em áreas. A sala, a lavanderia, por exemplo, a caixa de ferramentas. Você pode colocar ela na lavanderia, se você tiver espaço, arruma um lugarzinho, um espaçozinho para ela ali, porque aí fica mais fácil, é um local em que todos tenham acesso. Se você guardar a caixa de ferramentas no quarto de visita ou no quarto do casal, pode chegar um dia que às vezes o pai está dormindo, a mãe está dormindo, o filho vai precisar da ferramenta, ou você deixa no quarto de visita, tem uma visita lá e você precisa da caixa de ferramenta, a visita está dormindo, e aí então dificulta um pouquinho. Coloca esses itens em áreas de fácil acesso.
Os itens que são específicos dos filhos, específico do casal, você procura guardar em cada quarto, em cada local. Assim fica muito mais fácil, muito mais lógico para você saber onde procurar e onde guardar. Porque aí vai ficar mais fácil. E você tem que pensar também o seguinte: você tem que guardar o objeto ou as coisas próximo ao local de utilização. Porque aí você vai lá, utiliza e já guarda, fica mais fácil de você guardar. E aí essa questão de manter mais organizado vai ficando mais fácil. Porque a partir do momento que você guarda no local próximo onde você utiliza, fica muito mais rápido e muito mais fácil você voltar no lugar. Do que você ter que ir lá no outro cômodo, às vezes a pessoa está ocupada, o cômodo está ocupado. E aí você acaba deixando para depois, e é onde que esquece, passa 2 dias, uma semana, e aí vai acumulando todas as coisas fora do lugar. Um dos princípios para você conseguir organizar a casa é você conseguir nomear cada local para uma determinada categoria de coisas. E aí você conseguir guardar em locais que sejam de fácil acesso e onde todo mundo possa saber onde está. E aí, conforme prometido, eu vou te dar 3 soluções bem práticas que você pode já estar aplicando e que você pode ter certeza vai facilitar e muito a sua vida. Primeira delas, imprescindível, é identificar. Você precisa identificar o máximo de coisas na sua casa, tudo onde você guarda. Se você definiu uma caixinha ou uma cesta organizadora, até mesmo uma gaveta, para os carregadores de celular, cabos USB, você pode reunir toda essa família dentro de um local só. Carregador de celular, cabo USB, o carregador do tablet, pode colocar tudo na mesma caixinha, na mesma cestinha. Só que o importante, para que haja essa comunicação com todas as pessoas da casa, identifica. Então, primeiro, você precisa identificar todos os locais. Quanto mais locais identificados, mais fácil vai ficar. Imagina só uma caixa organizadora que ela é toda fechada e ela não é transparente, então não dá para ver o que tem dentro. Como que você vai adivinhar o que tem dentro daquela caixa? Às vezes tem mais de uma caixa empilhada. Você vai ter que tirar para abrir e olhar o que tem ali dentro. Então fica muito mais difícil, mais trabalhoso. Se já tiver identificado, só de você bater o olho ali na caixa, você já sabe o que tem lá dentro. Então, essa comunicação fica melhor. E aí, não só você que guardou, que organizou, mas todas as pessoas da casa também vão saber aonde que está guardado determinado objeto. E aí as pessoas passam a ter um pouco mais de autonomia na casa, e aí você começa a interagir, os moradores começam a interagir com a casa. Segunda solução, regra básica, e isso tem que existir sempre para que você consiga manter a casa organizada. Usou, guardou. Você usou um objeto, usou uma ferramenta, terminou de usar, terminou aquele trabalho que você está fazendo, guarda imediatamente. Então, usou, guardou imediatamente. Assim, não vai ficar as coisas acumuladas, as bagunças, não vai ficar itens fora do lugar. Isso vale para a cozinha também. Pegou um pacote lá, fez a refeição, pega o pote de farinha ou o açúcar, volta tudo para o lugar dentro do armário, lá na despensa, para não ficar as coisas espalhadas na bancada da cozinha, no armário. E aí, se você pegar esse hábito, se todas as pessoas da casa tiverem este hábito de usar e guardar, não vai ficar itens espalhados pela casa. E aí, vai diminuir bastante a bagunça. E aí, o terceiro item é a ronda diária. Para você conseguir manter, para que você consiga ter essa manutenção da casa, que ela consiga se manter organizada, é preciso que você faça essa ronda diária. Seja de manhã ou à noite antes de dormir, você precisa criar este hábito de fazer essa ronda pela casa e pegar todos os itens que estão espalhados e já voltar no lugar. Controle remoto está jogado no sofá?
pega o controle remoto e já coloca na caixinha dele. Carregadores de celular, roupa suja, se tiver alguma roupa no sofá, na cadeira, já pega, recolhe essas roupas e coloca lá no cesto de roupa suja. Olha a importância da casinha. Se você tiver todos os objetos, se tudo na sua casa já tiver um local definido, te garanto que em 3 minutos, no máximo 5 minutos por dia, você consegue voltar tudo no lugar. Que aí você vai pegando o item que está fora do lugar, como você já sabe, como ele está próximo ali do local, você vai ver que facilita muito você conseguir voltar. Mesmo que seu filho não colabore muito, mesmo que o marido às vezes deixe alguma roupa espalhada, você consegue voltar ele, colocar no local correto e não deixar acumulando a bagunça. Porque a bagunça ela se instala quando você não faz essa manutenção, quando você não faz essa ronda diária, e aí vai passando dia após dia, a gente na correria do dia a dia, muita gente trabalhando fora, às vezes fica todo mundo trabalhando fora o dia inteiro e aí sobra pouco tempo. E aí se todo dia você fizer essa ronda, já colocar as coisas nos devidos lugares, você vai ver que vai facilitar muito e que você vai conseguir fazer essa manutenção e manter a ordem na casa. E aí, se você gosta desse assunto, quer saber mais sobre a organização da casa, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque vai ter muito vídeo sobre a organização da casa. Até o próximo vídeo.